descendentes de Abraão, né? Ou seja, então todos ali de Israel, eles eram irmãos. Sobre quem que ele estava pensando aqui? Quando nós olhamos o texto no geral, fica para a gente bem evidente que Davi aqui estava pensando realmente no povo de Israel. Se os irmãos olharem comigo um texto lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Abre por gentileza, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Foi justamente o período em que Davi, ele assume o governo definitivo. Olha o que ele diz aqui, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Vou repetir. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Aqui, meus irmãos, está dizendo que era irmãos no sentido de pertencer ao mesmo povo. Só que isso aqui, ele trazendo isso aqui para o Novo Testamento, nós encontramos aqui um sentido mais amplo do que é ser irmãos aqui. E eu vou falar isso daqui a pouquinho para os irmãos, antes de chegar no nosso contexto. Irmãos, então aqui fala: ó, quão bom e agradável é viverem unidos. Nós temos de diferenciar uma coisa, unidade de uniformidade. O que é uniformidade? A palavra uniformidade vem de uniforme, tá bom? Então você, quando vê todas as pessoas com uniforme, de repente fazendo as mesmas coisas, não quer dizer ali que eles são unidos. Por exemplo, você vê um desfile cívico, um desfile militar, você vê ali todos os soldados ali, com a mesma roupa, com o mesmo passo, com o mesmo ritmo, não é verdade? Com o mesmo jeito. Você pode pensar: olha como eles estão unidos. E às vezes não estão unidos. Porque às vezes, talvez tem um ali que crê em Deus, talvez outro ali não crê em Deus. Talvez um ali tem um valor de casamento, outro talvez ali tem outro valor de casamento. Então às vezes eles estão com o mesmo uniforme, ou seja, externamente estão a mesma coisa. Mas a união, irmãos, é muito mais do que aspectos externos. É muito mais, isso chama-se uniformidade. Não é colocar todas as pessoas do mesmo jeito, colocar todas as pessoas com a mesma roupa, colocar todas as pessoas fazendo a mesma coisa, mas a união é muito mais do que isso. Eu estava pensando um pouco sobre isso, né? E estava inclusive escrevendo algumas coisas sobre isso, sobre essa uniformidade. Então, o que seria união? União seria, nós estamos unidos quando o quê? Quando nós temos o mesmo pensamento acerca de Jesus. Quando nós pensamos a mesma coisa acerca da Trindade. Quando nós pensamos a mesma coisa acerca de Cristo, acerca do pecado. Quando nós pensamos a mesma coisa acerca do casamento, meus irmãos. Casamento, biblicamente, é um casamento só. Não há possibilidade de um segundo casamento à luz das Escrituras. Então, quando nós pensamos isso, o que? Nós encontramos unidade. Quando nós juntos pensamos o que? Temos o mesmo pensamento acerca das Escrituras. Esses pontos centrais não pode ter divergência. Nós podemos pensar diferente com relação a gosto, podemos pensar diferente com relação talvez a desejo, a cores, não é verdade? A gostar de uma coisa, a gostar de outra, mas quando nós vamos para assuntos centrais, principalmente naquilo que diz respeito a Cristo, a criação, não é verdade? Ao Espírito Santo, essas doutrinas básicas, questões de salvação e algumas questões éticas também, não é isso? Então quando nós olhamos para aquilo que diz a Bíblia, aí nós temos de pensar a mesma coisa, meus irmãos. Isso se chama o quê? Isso chama-se
unidade. Então aqui diz a Bíblia: ó, quão bom e